e compartilhei um pouco sobre a importância de nós sermos guiados por Deus. E quando a gente fala de ser guiado por Deus, eu gostaria de dizer para você que você tem um recurso muito grande. Preste atenção. Você tem um recurso muito grande, que é o privilégio de ser guiado por Deus. Nós vamos ler Atos, capítulo 2, o versículo 4. Diga comigo: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Preste atenção. Quando uma pessoa, ela nasce de novo, quando uma pessoa, ela diz, eu creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador, a Bíblia diz então que essa pessoa, ela vai receber o próprio Deus dentro dela, o próprio Espírito Santo, o próprio Cristo vem fazer morada dentro dessa pessoa. E você sabe que o grande problema nosso é que a gente se esquece disso. Geralmente, a gente se lembra de que Deus está no céu. Mas a pergunta é, onde Deus está? Essa semana eu estava orando aqui, e eu vim para cá, fiquei orando sozinho aqui, e por um momento eu estava orando assim, como se Deus estivesse lá no céu, e não aqui na terra. Mas onde Deus está? Deus, Ele é onipresente. Deus está no céu, mas Deus está dentro de você também. Mas o problema é que a gente se esquece disso. E a gente acaba perdendo a oportunidade de ser guiado por Deus. Como se nós estivéssemos separados de Deus, como se Deus estivesse separado de nós. Preste atenção nesse versículo. A Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. Quando você cultiva um relacionamento com Deus, orando, lendo a sua Bíblia, adorando, cultuando, estando no culto, estando na célula, uma vida de intimidade com Deus, você perceberá ainda mais a voz do Espírito Santo te guiando. Você perceberá ainda mais Deus falando com você. Faça uma experiência. Quando comece a orar mais, comece a jejuar mais, comece a ler mais a sua Bíblia, e você vai perceber ainda mais a voz de Deus falando com você. Eu percebo que quando eu me dedico mais à oração, quando eu me dedico mais a orar, a jejuar, a meditar na palavra, quando eu venho para o culto e me entrego mais ainda, eu percebo que a sintonia com Deus vai melhorando. No meu carro tem um rádio. E a gente aperta lá no botão e ele vai caçando ali as frequências. E hoje eu estava andando no carro e liguei lá o rádio e de repente eu estava escutando um pastor que estava pregando lá de São Paulo. Porque sintonizou. Você sabe que você pode se sintonizar com Deus. Você pode se sintonizar com o Espírito Santo. Você pode ouvir a voz do Espírito Santo. Você pode ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus. Ele fala, ele age. Preste atenção nos detalhes desse versículo aqui. Quando os irmãos ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar noutras línguas. Por que eles estavam falando noutras línguas? Porque eles estavam
cheios do Espírito Santo. Ou seja, estava acontecendo algo sobrenatural ali. O Espírito Santo capacitava eles para eles falarem em outras línguas. Muitas vezes a gente não entende o objetivo de Deus estar em nós. Por que Deus está em você? Por que Deus veio morar dentro de você? Por que o Espírito Santo está dentro de você? Certamente existem muitas explicações, mas hoje eu gostaria de falar para você que Deus está dentro de você para falar com você, para guiar você, para direcionar você. João capítulo 16, o versículo 12, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Diga assim, Ele os guiará. Então, o que o Espírito Santo faz em você? Ele te guia. O Espírito de Deus te guia. O que é guiar? O Espírito Santo, ele te direciona. Esses dias atrás, a gente foi lá em Xingu, e nós não conhecíamos ali a cidade, não conhecíamos as praias, e a gente pensou assim, então a gente precisa de alguém daqui para guiar a gente, né? E um parente nosso foi conosco e nos guiou a um local muito legal. Chegou lá na praia, a gente já ia escolher um local e falou, não, vem para cá, o lugar bom é lá, porque ele conhece o lugar. Você sabe, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele pode te guiar em todas as áreas. Pastor, vou fazer um negócio, vou comprar, vou vender. O Espírito Santo quer te guiar. Pastor, eu quero me relacionar, eu quero me casar. O Espírito Santo quer te guiar. Pastor, eu quero liderar uma célula com sucesso. O Espírito Santo quer te guiar. O Espírito Santo, ele nos guia em todas as áreas. Ele quer nos guiar. Ele fala conosco. E a gente precisa, eu gostaria que você saísse daqui nessa noite com esse entendimento. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a nossa fé, ela é muito natural. Às vezes você está esperando que alguém muito sábio chegue e te dê um conselho. Às vezes você pensa assim, se eu falar com o pastor, se eu falar com o líder, se eu falar com aquele irmão, ele vai me guiar e eu vou ter sucesso. Ok, nós podemos dar uma direção para você, mas até as direções que nós vamos dar para você, nós vamos pedir para Deus, nós vamos para a Bíblia. E muitas vezes você pode estar se sentindo perdido, sendo que Deus está dentro de você, falando com você. E o meu objetivo aqui hoje à noite é você crer nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um negócio chamado clericalismo. E o clericalismo, ele leva as pessoas a acreditar que apenas alguns têm o Espírito Santo, que apenas o pastor tem o Espírito Santo, apenas o líder tem o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que todos nós temos o Espírito Santo. No livro de Atos, a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você precisa crer que você tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus, que Ele fala com você, e que você não precisa ficar perdido, que você não precisa ficar desnorteado, mas Ele quer te guiar em todas as áreas. Eu já contei para os irmãos aqui, eu vou contar de novo, um testemunho de um irmão que ele ganhava muito dinheiro, que ele tinha muito sucesso nos negócios. E alguém perguntou para ele, como que você tem tanto sucesso nos seus negócios? E ele falou, é porque Deus me guia. Ele falou assim, tem vezes que eu fico uma semana aguardando a direção de Deus. E aí eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia. Aí Deus me direciona e eu vou lá e dá certo. É o segredo do sucesso. Então valorize a voz de Deus.
Ele quer te guiar na criação dos seus filhos, Ele quer te guiar no casamento, Ele quer te guiar na vida financeira. Em todas as áreas Ele quer te guiar. Não perca essa oportunidade de ser guiado por Deus. Não perca essa oportunidade de ser guiado pelo Espírito Santo. E aí, a palavra de Deus diz que o Espírito da verdade, ele vai nos guiar a toda verdade. João capítulo 14, versículo 23, diga comigo assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Diga assim: nós viremos a Ele e faremos nele morada. Você entendeu isso aqui? Acho que não entendeu não, senão você estava mais empolgado. Deus, Jesus, está morando dentro de você. Ele que sabe de tudo, Ele que criou os céus e a terra, Ele está morando dentro de você. Você sabe que dizem que a maioria das pessoas que prosperaram, que ficaram ricas, elas ficaram a partir de uma luz, a partir de uma ideia. E muitas vezes a gente quer prosperar, a gente quer melhorar de vida, e a gente nem pede direção para Deus. Deus, me dá uma luz, me dá uma direção, me guia. Às vezes você está com um problema no seu casamento, tire um tempo orando, buscando a direção de Deus. Ele vai te guiar, Ele vai te dar a luz, Ele vai te dar a chave, Ele vai abrir os teus olhos, porque Ele está dentro de você. E o problema é esse, é que a gente acha que Ele não está em nós. A gente vai orar, né? Tem até aqueles que oram assim, fala Altíssimo Deus. Você olha assim, você fala, aqui está sem telha ainda, viu? Vocês que estão na internet, aqui está sem telha. Fala assim, Altíssimo Deus. E Jesus está dizendo, eu estou dentro de você. Eu e o Pai, nós estamos dentro de você, morando em você. Mas a gente está achando que Deus está longe de nós, que não está nem ouvindo. Ainda tem aqueles que falam, se alguém me ajudasse, se alguém me direcionasse. Olha, irmão, se Deus e Jesus não servir para te guiar, eu não sirvo. Ninguém serve. Mas sabe qual que é o problema? É que a gente ainda tem aquela crença de um Deus longe, aquela crença de um Deus distante, aquela crença de um Deus que está lá no céu e nós aqui na terra. E Jesus está dizendo, eu e o Pai estamos morando em você. Faremos nele morada. Mas eu pergunto para você, é possível você morar com uma pessoa na mesma casa e não ter comunicação? É possível. Você não conversa, você não senta, você não pergunta. Então, muitas vezes, nosso relacionamento com Deus está assim. Ele está morando em nós somos a casa dele, mas a gente não fala com ele. A gente não pergunta para ele. Tem irmãos que se sentem até ofendidos, às vezes, em conversar com o pastor, e eu falo assim, irmão, você já pediu direção de Deus? Esse negócio de pedir direção de Deus hoje, parece uma afronta, né? Irmão, você já falou com Deus sobre isso? Vamos orar a respeito disso. Tem irmãos que vêm falar comigo, acham que eu sou aquele cara lá da lâmpada, como é que chama? Aladinho, que faz um negócio, uma macumba lá e descobre. O irmão vem falar comigo, eu falo, irmão, faz o seguinte, eu vou orar. Dá um tempo aí para a gente orar, vamos falar com Deus. Vamos pedir uma direção de Deus. E muitas vezes as pessoas não querem. As pessoas não querem, elas querem tudo agora. Mas
Isso é um privilégio, você buscar a direção de Deus, você buscar a voz do Senhor, você falar com o Senhor. Não abra mão disso, o Senhor está em você, Ele mora em você e Ele fala com você. Colossenses 1:27, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Diga comigo, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Diga que é Cristo em mim, a esperança da glória. Por que você pode ser uma pessoa de sucesso? Porque Cristo está em você. Porque Ele fala com você. Porque Ele guia você. Porque Ele direciona você. Mas é importante você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E como que a gente ouve a voz do Espírito Santo? É na prática. É no dia a dia. Às vezes você vai sentir aquela voz no seu interior, aquela direção, aquele impulso. Às vezes Deus vai falar com você através de um sonho. Mas é importante você ter essa sintonia. Um irmão contou que um dia ele estava num acampamento e ele chegou e as pessoas armaram as redes, ele armou a rede dele. E depois que ele armou a rede dele, ele sentiu aquele impulso, aquela voz dizendo para ele tirar a rede dele dali. E ele pegou, desatou a rede, armou a rede em outro lugar. Demorou algum tempo, um galho podre caiu ali, exatamente onde estava a rede dele armada. Sabe, irmãos, a gente precisa ouvir a voz de Deus, porque Deus ele vai nos livrar de acidente, Deus ele vai nos livrar de um mau negócio, Deus ele vai nos levar a fazer um negócio bom, Deus ele vai nos direcionar para que a gente tenha um sucesso. Mas aí é onde a gente precisa ouvir a voz do Senhor, aprender a ouvir a voz do Senhor, ter uma sintonia com a voz do Senhor. Sabe, eu estou falando isso aqui para vocês porque eu já desfrutei muitas vezes de ter escutado a voz de Deus, mas eu também já sofri muitas vezes por não ter percebido Deus falando comigo. Sabe aquele negócio que acontece e fala assim, lembra que eu estava sentindo aquilo? Quem já passou por isso? Lembra que eu estava sentindo aquele impulso no meu coração, aquela voz? Foi quando Deus falou com você, quando Deus falou com a gente, mas a gente não percebeu. A gente não entendeu que era Deus que estava falando, ou às vezes não acreditou que era Deus que estava falando. Então, é muito importante você praticar esse relacionamento com Deus. Você praticar essa sintonia com Deus. Comece a pedir direção de Deus. Invista mais tempo orando. Invista mais tempo meditando na palavra de Deus. Fique atento ao que Deus vai falar com você. Fique atento à voz do Espírito Santo no seu interior. Colossenses 1:27, ou melhor, 1 Coríntios 3:16. Vocês, diga comigo, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Onde que Deus habitava no Antigo Testamento? No tabernáculo e no templo. Mas onde que Deus habita hoje? Quem é hoje a morada de Deus? Não é um prédio feito por mãos humanas. Hoje nós somos esse santuário de Deus. Hoje o Espírito de Deus mora em nós, o próprio Deus mora em nós. Mas muitas vezes a gente acha que Deus mora no prédio. Tem gente que ainda fala assim, vamos para a casa de Deus. Às vezes eu vejo as pessoas postar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Antigo Testamento era assim mesmo. Mas hoje você tem que dizer, alegrei-me quando fiquei sabendo que eu sou a casa do Senhor.
Amém. Tem gente que posta esse versículo, fala, meu Deus. Então nós somos hoje essa casa do Senhor. Hoje o Senhor mora em nós, o Senhor mora em você. Mas deixa eu perguntar para você, nós ainda temos muita coisa que prende a gente. Quando é que a gente ora mesmo para valer? No culto, no prédio, não é? Mas por que a gente não ora para valer na nossa casa? Por que a gente não ora para valer no carro, no trânsito? Porque na nossa cabeça Deus habita no prédio. E a gente fala, domingo eu vou falar com Deus. Mas por que você não fala segunda? Por que você não fala terça, não fala quarta? Ainda tem gente que diz assim, eu saí da igreja porque a igreja está longe da minha casa. Aí por isso eu esfriei. Você sabe que muita gente esfriou na pandemia? Por quê, irmãos? Por causa dessa mentalidade. Eu esfriei porque não está tendo culto. Eu esfriei porque não está tendo igreja. Mas eu pergunto para você, e os primeiros cristãos, que eles não tinham prédios? Quem está lendo o Manual da Visão aí? Quando foi que surgiram os primeiros prédios de igreja? Hã? Será que vocês leram só para ganhar os pontos? 300 anos para frente começaram. Mas a igreja cresceu muito antes dos prédios. Porque o povo orava, o povo buscava Deus, não ficava dependendo do prédio. Eles entendiam, nós somos o prédio, nós somos a morada de Deus. Quando nós tivermos esse entendimento, irmãos, nós vamos ter um relacionamento com Deus, lavando a louça, capinando o lote, dirigindo o carro, trabalhando, porque você entende, Deus está aqui comigo. Você imagina como é esquisito? Uma pessoa está com você e você não falar com ela. Você fala para Deus, domingo no culto a gente conversa. Aí Deus está com você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas você só fala com Ele aqui no prédio. Porque falta a gente entender que Ele está dentro de nós, que Ele fala com a gente, Ele quer guiar a gente, Ele quer direcionar a gente. 2 Coríntios 6:16. Vamos falar para espantar o sono, tem alguns irmãos aí. Diga assim, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então nós somos o templo, nós somos o santuário do Deus vivo. O Deus vivo está em você. Pastor, eu não acredito, mas mesmo assim Ele está. A não ser que você não confessou Jesus. Mas se você confessou Jesus, Deus está dentro de você. Deus está dentro de você. Ele mora em você. Agora você precisa aprender a ouvir a voz dEle, a falar com Ele, a entender a voz dEle. Irmãos, Deus fala muito comigo através de sonhos. E também através de impressão no meu interior. E eu fico realmente impressionado com a precisão de quando Deus fala comigo. Muitas vezes Deus me mostra algo que vai acontecer para que eu possa repreender, para que eu possa vigiar. Muitas vezes Deus simplesmente mostra algo que vai acontecer. Sabe, mas é impressionante que o Senhor fala. E eu quero que você entenda isso. Deus fala, Ele quer falar com você. E na verdade Ele está falando com você, mas às vezes você não está percebendo. Ou às vezes você percebe, mas não está seguindo a direção dEle. Às vezes, a gente perde a oportunidade
de viver uma experiência com Deus, porque não percebe a voz de Deus. Ou às vezes Deus fala com a gente fica com medo de agir. Um dia eu fui fazer uma visita. Numa casa. Cheguei lá, era uma casa bem feia, suja. E era um homem sentado assim numa cama, feia também, suja. E aquele homem começou a se lastimar. E eu fiquei escutando ele. De repente eu senti Deus falando comigo. Senti Deus falando comigo para me arrancar um calendário que tinha na parede. Peguei o calendário, levantei assim, e caiu um monte de fotos pornográficas atrás do calendário. E aí Deus me mostrou que aquilo ali era uma das portas que aquele homem estava abrindo para o diabo agir na vida dele, a pornografia. Mas eu pergunto para vocês, por que eu tive a ideia de levantar aquele calendário? Porque Deus me guiou. Porque Deus me falou. Então, muitas vezes, irmãos, Deus, Ele fala com a gente. E você precisa ter a sintonia para você perceber a voz de Deus. Para você sentir a voz de Deus. Teve um dia que eu tive um sonho. Tive um sonho que nós estávamos num culto como esse. E duas mulheres, duas irmãs estavam sentadas, porém com a cadeira virada para lá. Todo mundo sentado olhando para mim, elas duas com a cadeira virada para lá. Eu chamei a pastora Tuane e falei, aquelas duas irmãs vão sair da igreja. Aí foi mais ou menos uns 7 dias, uma delas me procurou. Falou, pastor, quero falar com você. Eu falei, eu já sei o que você quer falar, você quer sair da igreja. Como é que o senhor sabe? E aí ela falou, não, é que eu era da Assembleia de Deus, eu estou com muita saudade dos hinos da harpa. Eu falei, olha, irmã, vá em paz. Deus já tinha me falado, vá, ajude lá para onde você vai. Sabe, irmãos, Deus, Ele fala. E às vezes Deus fala de coisas simples, que talvez é importante só para você. Você fala, Deus se importa com isso? Tem gente que fala assim, olha, não ocupa Deus, não. Irmãos, Deus não é como a gente, não tem como a gente ocupar Deus, no sentido de Ele ficar lá sem poder atender, não. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Então peça direção para Deus. Quem é que já pediu direção para Deus antes de alugar a casa? Teve um tempo que eu só alugava a casa perto de vizinho perturbado. Alugava a casa, eu pensava que não era um problema. Aí, um dia alguém me perguntou assim, você ora antes de procurar a casa para morar? Eu achei meio esquisito. Mas aí depois daquele tempo, eu comecei a orar. E todas as casas que eu aluguei foram casas boas, com um vizinho que realmente combinava com a gente, deu certo. Mas muitas vezes, irmãos, a gente faz as coisas sem pedir a direção de Deus. E aí depois a gente sofre as consequências. Mas eu quero dizer para você, Deus ama você. Ele está dentro de você. Ele quer livrar você de problema. Pergunte para Ele, peça a direção dEle. Eu não gosto de ficar vendo pregação na internet, na verdade eu não ouço. Quando eu vou ouvir, eu já tenho os pregadores que eu escuto. Na verdade eu gosto mais de ler. Mas esses dias, eu estava vendo aqueles pequenos vídeos, aí uma mulher falando, uma pregadora, ela disse assim, olha, Deus até quando Ele não fala, Ele está falando. Eu fiquei interessado. Ela falou assim, quando Deus não está falando, Ele está dizendo para você, fica quieto. Ela falou assim, quando Deus não fala comigo, eu não faço nada.
Tem gente que Deus não fala e ele vai e mesmo assim ele faz. Pastor, eu não sei o que fazer, então não faz. Enquanto Deus não falar contigo, enquanto Deus não dá a direção, fica quieto. Meus filhos às vezes me perguntam as coisas, e eles ficam no pé. E aí, pai? E aí, pai? E aí, pai? E eu falo, espera, eu vou pensar. E aí eles dão uma volta. E eles já sabem, enquanto eu não responder, eles têm que ficar quieto. E muitas vezes a gente está ali agoniando Deus, e Deus está dizendo para você esperar. Você fala, já que Deus não falou, eu vou fazer eu mesmo. Deixa que eu resolvo. Então não faça isso. Se Deus não falou, fica quieto, fica parado, espera a direção de Deus para a sua vida. Romanos 9, versículo 1, repete comigo assim: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito de Deus. Presta atenção, diga comigo, minha consciência o confirma no Espírito de Deus. Presta atenção, Paulo, ele tinha uma conexão muito grande com o Espírito Santo. Paulo, ele era alguém muito dirigido por Deus. Quando Paulo ia pregar numa cidade, Deus já dizia para ele, olha, aqui vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ser dessa forma. Tinha lugares que Paulo queria ir pregar, mas o próprio Deus falava no interior de Paulo, dizendo, não vai naquele lugar. Em outros momentos, o Espírito de Deus dizia, vai naquele lugar, prega para aquela pessoa. Você sabe, irmãos, que muitas vezes a gente tem que pedir direção de Deus até para quem a gente vai pregar. Tem alguém que está lá esperando, querendo ajuda, e a gente não vai lá ajudar. E a gente fica sofrendo com o outro que não quer. Por isso que eu sempre falo, você deve estar orando pelo menos por 3 amigos para você ganhar eles para Jesus. Primeiro passo, peça para Deus guiar você. Quem vai ser essas pessoas que você vai investir, que você vai se dedicar? Vai ter gente que Deus vai dizer, vai lá. Vai ter gente que Deus vai dizer assim, espera um momento, não tá na hora ainda, essa pessoa não está ainda, o terreno não está pronto. Muitas vezes, irmãos, o Espírito de Deus vai te impulsionar para você orar por um doente. E se você orar, a cura vai acontecer. Mas tem hora que você vai olhar por um doente e Deus não vai dar um sinal verde para você orar. Pedro e João, a Bíblia diz que eles oravam de vez em quando lá no templo. Todos os dias. Eles tinham o costume de orar. Mas a Bíblia diz também que todos os dias era colocado um cara aleijado lá. E por que Pedro e João passou lá todos os dias, e o cara lá estava lá todos os dias, e eles não oraram por ele? Porque eles tinham uma sintonia com o Espírito Santo. Aí naquele dia, o Espírito Santo falou, manda esse cara levantar e andar. Ele estava sintonizado, autorizado por Deus, assinado, foi só falar. Como é importante a gente ser guiado por Deus. Pastor, eu preciso aconselhar alguém, preciso ajudar uma família. Peça a direção de Deus. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar uma palavra. Mas é importante a gente ser guiado pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Eu quero que você hoje tenha revelação desse entendimento, tenha entendimento dessa palavra. Para de ser alguém desnorteado. É tão triste ver um crente desnorteado, perdido, fazendo besteira na vida sentimental, nas finanças, na vida espiritual, sendo que você tem um recurso tão grande, que é o Espírito de Deus em você. A Bíblia diz que Ele é o nosso amigo. Já pensou? Você parou para pensar nisso? Eu gosto de mastigar os versículos. A minha Bíblia é toda riscada. Deus mora dentro de você. Você tem um amigo. Espírito Santo é teu amigo.
E Ele está com você todos os dias. Ele não está longe de você, não. Ele está dentro de você. Eu tenho alguns amigos que faz muito tempo que a gente não se encontra. Esses dias nós nos encontramos pela internet. Criamos um grupo, do tempo que eu estudei em São Paulo. Somos amigos, mas a gente está longe. Para a gente se encontrar é difícil. E nós somos humanos, somos falhos. Mas você já parou para pensar, o Espírito Santo é seu amigo e está dentro de você? Deus, Criador dos céus e da terra, é seu amigo, está dentro de você. Aquele Jesus que ressuscitou Lázaro está dentro de você. Aquele Jesus cheio de palavras de sabedoria está dentro de você. E por que a gente fala tanta besteira, né? Por que a gente faz tantas coisas que nos prejudicam, sendo que esse amigo tão poderoso, é a própria sabedoria conosco? Precisamos então dessa sintonia. Quero convidar você para ficar em pé. Essa sintonia com o Espírito Santo. Nós vamos fazer um momento de adoração. E eu quero convidar você para ir se conectando com o Senhor. Muitas vezes você está tão distante desse amigo. Você está tão voado, a amizade está tão apagada. Talvez você está me escutando aqui e você fala, pastor, mas eu não sinto isso, eu não percebo isso, eu estou tão perdido. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos agora, que você começasse a falar com esse amigo. Ele está em você. Ele é poderoso. Ele te ama. Ele sabe te direcionar. Ele não erra. Ele não erra. Talvez o teu pai, o teu amigo lá do trabalho vai te guiar de uma forma errada. Mas o Espírito Santo não. Ele vai te guiar da forma certa. Feche os seus olhos. Aleluia.